Muito bem. Então tá bom, ó. O que eu vou falar aqui é a função afim, é a linear function, eles chamam assim aí nos Estados Unidos. É a função onde tu tem aí eles chamam de slope e y-intercept. O que define essa função é basicamente o slope e o y-intercept, tá bom? E o gráfico dela é uma reta. Então eu fiz um baita de um resumo aí, beleza? Peraí, eu acho que eu tô lembrando disso. É aquele que tem a função linear, função afim, aí tem o gráfico assim, é o gráfico reto, não é Lembra que eu não te isso? vejo durante a aula, mas sim, é a reta, aham, é a É line, reta, isso aí. mas tipo, e tem aquelas que parecem uma ondinha também, certo? Mas daí não é a função afim, Não tá é a bom? função, tem. É, Isso. É sim. a É, equação de eu tô segundo grau. Isso, é que eu tô tentando ver se eu consigo relembrar. Isso. É que você está falando dos gráficos dos polinômios, né? Mas o polinômio de primeiro grau é a função afim. A gente usa mais ela do que qualquer outro. Então a gente tem que focar Uhum. nela antes de ficar pensando nos outros complicados, entendeu? Vamos focar nela Não, primeiro. eu consigo compreender isso, eu só quero saber se eu tô sabendo mais É ou isso aí, menos, é isso aí. lembrar mais ou menos o que você tá me propondo. Perfeito. Enfim, Você está no caminho certo. Mas aqui a gente vai focar só na reta, tá bom? ok. Muito bem. Então, vamos ver uma situação bem padrão e tentar entender o que está rolando. Olha só, a gente está falando aqui sobre um táxi, né, que cobra uma bandeirada de R$ 4,10, ou seja, é um valor fixo, valor que você paga só de entrar. Se eu entrar e ficar ali por um metro, eu vou pagar esse valor. Se tu entrar e ficar 3 quilômetros no carro, tu vai pagar esse valor, é um valor fixo. E também tem um custo, que é o da bandeira aqui, né? Que é o custo por quilômetro andado. Então, a cada quilômetro andado, R$ 2,50 é cobrado, beleza? Sendo assim, então a gente consegue, só por esse enunciado simples aqui dessa frase, construir uma equação que descreve o preço em função dos quilômetros andados. Então, o preço vai ser 4,10 mais 2,50 vezes x. Por quê? Porque é assim que a gente faria a conta se a gente quisesse saber o quanto a gente ia pagar, né, na corrida. A gente ia pegar o 4,10 ali, que é o valor que a gente paga só para entrar, e depois ia multiplicar por 2,50 a quantidade de quilômetros que a gente andasse, não é mesmo? É isso que a gente faria. Uhum. Ok? Então, bem, note que não precisava ser assim tão fácil. O problema poderia ser diferente, ele poderia ser ao quadrado, x ao quadrado ali. Ou poderia estar dentro de uma raiz, poderia estar dentro de um seno, de um Por quê? cosseno. Por que Por não que o quê? ao quadrado? Por que Por não que não é ao sendo... quadrado? Justamente porque a cada quilômetro rodado é 2,50, ou seja, é um crescimento Ah, uniforme. Ele é uniforme. sim. Andou 1 quilômetro, 2,50. Mais 1 quilômetro, mais 2,50. Se Poderia ser fosse, ao por exemplo, ao cubo, quadrado. tá. Oi? Poderia ser ao cubo, poderia ser ao quadrado, Mas poderia... se fosse ao É a quadrado, não quantidade ia de... ser o mesmo valor, entendeu? Porque se você andasse 2 quilômetros, você ia ter 2 ao quadrado, que é 4. Então você ia pagar pelo preço de 4 quilômetros, entendeu? Uhum. Então, como é uniforme, como é um crescimento uniforme, homogêneo, linear, né? Então é por isso que não está ao quadrado. Por isso que é simplesmente o x. Uhum. Então, sendo assim, pronto, temos aí uma equaçãozinha show que descreve o preço. Muito bem. Perceba que a gente não fez conta nenhuma para isso, a gente só interpretou o texto. Ok. E aqui nessa outra situação também, uma situação bem semelhante matematicamente, mas que trata de uma situação completamente distinta. Nós temos uma caixa cheia de água. Ela estava cheia com 1.000 litros de água. E daí, do nada, né, começou um vazamento, e esse vazamento ele faz a caixa perder 6 litros por hora. Então ele nos pergunta assim, qual é a quantidade de água que vai estar na caixa, ele quer uma função que dê a quantidade de água que vai estar na caixa em função do tempo. Então a gente entendeu que há uma perda de 6 litros por hora. Portanto, a quantidade de água na caixa vai ser a quantidade inicial que estava nela, que é 1.000 litros, Menos menos, seis porque vezes tempo. vezes o tempo em horas, né? Já que a perda aqui é 6 litros por hora, beleza? Uhum. Isso. Então, tá aí. De novo, é um decrescimento de água ali uniforme. Então, por Deixa eu te isso que. perguntar. Diga. Desculpa te interrompendo. Por que que você, nessa segunda equação, tem 1.000 menos 6t, aí você coloca Q igual menos 6t mais 1.000. Ah, porque menos com mais é menos? Não. É Eu não tô, simplesmente que a ordem não importa.
Então, se tu quiser colocar o menos 6 na frente, não tem problema. Só isso. Aqui também, se quisesse trocar a ordem, dava para dizer que era P igual a 2,5. E eu prefiro escrever assim, por sinal. 2,50x mais 4,10. A ordem não importa, né? 3 mais 2 não é a mesma coisa que 2 mais 3? Sim. A Então, ordem do fator. algumas vezes na matemática a ordem não importa, tá bom? Uhum. Isso, é aquela velha historinha que a gente conta no Brasil, a ordem dos fatores não altera o Não produto. altera Na o produto. maioria das vezes, vamos dizer assim. Então, por isso que eu tô te falando, porque na maioria das vezes altera sim. Não, não, não. Na Em maioria das algumas. vezes não altera. Não, não altera o produto, mas tipo assim, na maioria das vezes, mudar a posição altera. É o que eu tô falando. Mas, tipo assim, em certos, em específicos casos, pelo que eu me lembro, não iria alterar o resultado. Tipo assim, se você, por exemplo, colocasse o sinal de mais no lugar errado, o resultado da tua conta seria diferente? Ah, bem, mas é que daí tu tá trocando os valores, né? Por exemplo, se digamos que você tenha 5 menos 3, beleza. Se você, por acaso, trocar o 3 e o 5 de lugar para alguma coisa do tipo 3 menos 5, beleza, vai dar a resposta diferente. Aqui daria Uhum. 2, aqui daria menos 2. Só que você não está tratando dos mesmos elementos. Porque vamos pensar em dinheiro. Se você tem 5 reais, ou seja, dólares, e perde 3, você fica com 2 dólares, certo? Se Uhum. você tem 5 dólares e perde 3, você fica com 2 dólares. Mas se você já tem uma dívida de 3 dólares e alguém te dá 5, você fica com 2 dólares do mesmo jeito, certo? Então Sim. a ordem não alterou essa situação. Agora, aqui alteraria, porque aqui você está tirando mais grana da pessoa. Nesse caso aqui, você está tirando mais grana da pessoa, porque a pessoa tinha 3 dólares e perdeu 5. É uma situação completamente diferente, entendeu? Então não é só trocar de posição. O que aconteceu aqui foi outra coisa. Aqui já é uma outra situação, é um outro problema. Aqui e aqui a gente mudou simplesmente de posição, mudou a ordem das coisas. Ali a pessoa inicialmente tinha 5 dólares e perdeu 3. Aqui ela já tinha uma perda de 3 e ganhou 5 dólares. A gente simplesmente mudou a posição das coisas. No outro caso ali não, por isso que no outro caso deu uma resposta diferente, ok? Então, Uhum. a ordem dos fatores nunca altera o produto se os fatores são os mesmos. Só vai alterar em matrizes. Daí eu já não sei se tu vai estudar matrizes, né? Acredito que não. Porque tu falou que não Matriz. vai aprender álgebra, né? Eu tô tentando lembrar a matriz. Que é uma Eu acho que tu não matriz. vai precisar. Ou vai, não sei. Quando chegar a hora a gente vê, né? Uhum. Tu tem quantos anos? Posso saber? 26. Acabei de fazer 26. Então já faz aí uns 6 anos que você saiu do ensino médio, né? 6, 7 anos. Uhum. E Uhum. desde então você não via matemática, é isso? Não, ainda fiz cursinho, ainda estudei, ainda eu fiz, tipo, um bom ano de cursinho que, tipo, foi um divisor de águas, estudei lá no COC. Ok, conheço. Aham. Foi um divisor de águas para mim, que eu aprendi muita coisa lá, muita coisa, porque eu vim do ensino público. Uhum. Fiz cursinho lá, consegui, inclusive, passar numa faculdade de análise de sistemas, horrível, fiquei, tipo, menos de um semestre, não dei conta. E ainda consegui passar na Federal do Piauí para medicina veterinária, só que eu acabei não indo porque era longe. E aí, por ironia do destino, eu vim para um lugar mais longe. Enfim. Pois é, né? Pois Poxa, é. você passou em medicina, é um negócio que é o sonho de muita gente. Medicina veterinária, mas de toda forma, né? Veterinária. Medicina não. Não, Queria. mas é muito caro um curso de medicina veterinária, né? Deve Pois estar é, eu quantos, hein? tenho vontade, inclusive, de estudar biologia. Meu sonho, na verdade, não é estudar business, eu tô fazendo business, tipo, por fazer. Porque a minha coisa mesmo sempre foi biologia, foi sempre. E é uma das coisas também que me deixa cabreira, porque eu não sei, você provavelmente tem algum conhecimento de física, né? Porque também eu queria cair em física. Química, eu não sei se você tem, porque química é matemática aplicada numa outra coisa, mas eu também sempre tive medo disso, de fazer esse curso por causa dessas matérias. O Eu curso nunca de achei que. biologia? Aham. Sério que tem tanta física assim no curso de biologia? Puta, aqui tem, velho. Que doideira. Aqui tem física, aqui tem bastante química. Eu tenho que fazer química 1, química 2, física Ah, 1, química eu física não 2. gosto também. Física, Pois eu é. sou físico, né? Mas como o pessoal
prefere mais que eu dê aula de matemática, acabo dando aula de matemática. Mas, sim, eu entendo a tua situação, não se preocupe. Esse negócio é meio assustador no começo, mas depois que você pega a lógica, vai, tá? Sabe, os professores às vezes eles não dão a ênfase que algumas coisas deveriam ter, merecem. Por exemplo, esse assunto aqui. Eu dou muita ênfase nesse assunto porque eu vejo que esse assunto muda a mentalidade do aluno. Se ele entende bem isso aqui, ele entende bem todo o resto, tá bom? Uhum. Então não precisa se preocupar. Se tu sair desse assunto aqui sem entender as coisas, daí começa a ser preocupante, mas por enquanto fica tranquilo. Beleza. Então tá bom. Eu acho que tu entendeu mais ou menos a ideia, né? Aquilo que Uhum. está associado com a variação fica multiplicando o x, né? Aqui, o quanto você pagava, você ia pagar mais ou menos, tem a ver com quanto você anda, né? Que é o 2,50 vezes o x. Quanto você anda é o x, daí 2,50 vezes o quanto você anda vai te dar o preço ali, né, por quilômetro. E aqui é a Uhum. mesma coisa, o tempo que passa, né, te reduz a quantidade de água. Então, por isso que o 6 ficou aqui, o menos 6 ficou aqui multiplicando o t, né? Então, eu acho que a lógica está bem legal. Muito bem, ele vai começar a dar toda uma introdução desnecessária aqui, depois você pode dar uma lida, eu vou lhe enviar esse material, não se preocupe. E agora, eu quero que você dê uma lida nesse enunciado aqui, tá bom? Dê uma lida Uhum. nisso e vê se você consegue fazer a pergunta A para mim, ok? Se não conseguir, não tem problema, mas eu quero que você tente. Note, né, que é uma situação bem parecida com aquelas que a gente conversou. Indicando por Y o valor recebido em reais. Tá. Então seria. Te lembras que todas as equações que a gente trabalhou seguem essa lógica, né? Um número que multiplica o x mais um outro número que soma. O número que Uhum. soma estava associado sempre com um valor fixo imutável. Então seria tipo. Valor de X recebido em reais. Pode escrever, não precisa me perguntar. Pode desenvolver Não, sozinho. Aí quando eu tô. chegares na resposta, tu me diz. Eu não, eu não tô nem escrevendo. Você falou, você não precisa, não sei o que. Eu acabei nem pegando o caderno nessa primeira aula. É importante pegar, tá? Não é. Eu acho que seria Y. Y igual a 200 mais 90 vezes X? Y igual a 200 mais 90 vezes x, exatamente, porque ele paga, na realidade ele recebe, né, um valor fixo para receber, né, o Uhum. saláriozinho dele ali, para ir na festa, né, e Uhum. mais 90 a cada hora que ele fica. Então, por exemplo, se ele trabalhar por 2 horas, essa é uma pergunta até, mas daí você, né, tem que multiplicar o valor pela quantidade de horas que ele trabalha e depois somar com a taxa fixa. Muito bem. Então você resolveu muito bem, parabéns. 90x mais 200. Ou 200 mais 90x, tanto faz a ordem. Agora a Uhum. pergunta é, a B, né? Essa função é uma função afim? Justifique sua resposta. Novamente, né, nos Estados Unidos eles chamam isso de outros nomes. Aí. Deve chamar de linear equation, line equation, chamam muito de line equation. E sim, é uma função afim, é uma line equation. E o motivo é aquilo que eu venho falando para você desde o começo da aula. A variação é uniforme. Né? Passa-se uma hora, ganha 90. Mais uma hora, mais 90. Então, se tu tem um padrão desse, né, o x não vai ficar ao quadrado, não vai ficar dentro de uma raiz. Então, é uma função afim. Ok? Uhum. Sim. Muito bem. Agora que você tem a sua equação, aqui está a equação, você anotou ela no seu caderninho também, eu quero que você leia o enunciado da pergunta C e tente me responder, tá bom? Não seria 90.
Não seria 380? Ou eu tô viajando? Como é Porque o que eu tô fazendo é 90. Se ele trabalhou por 2 horas, então 90 vezes 2, mais os 200 que ele tem que ele tem que tirar. que ele tem que soma o salário dele, né? Sim. Bem, basicamente o que você vai fazer para encontrar esse valor, né? Claro, você fez certo, a resposta é essa mesmo. Se você quiser, você pode Eu fiz colocar. certo. Sim, certinho. Se você quiser, você pode colocar simplesmente no lugar do x o 2, porque a gente já tem a equação que rege o quanto ele vai receber. É essa. Onde o Uhum. x é a quantidade de horas e o y é o que ele vai receber. Então, como o x é a quantidade de horas trabalhadas, no lugar do x eu coloquei 2, tá vendo? Uhum. Isso. Daí vai fazer a conta que fez, basicamente. Só tem que lembrar algumas regrinhas de matemática básica lá do coleginho, né? Que quando a gente tem multiplicações e somas, a gente tem que fazer a multiplicação primeiro, tá bom? Primeiro. Sim, Isso. sim, eu lembro disso. Muito bem. Se tá no. Se, mas. Não, eu ia falar mesmo com parênteses. Mesmo fora do parênteses, a multiplicação é primeiro do que a soma. Sim. Na realidade, apesar dessa regra ser verdade, você pode fazer coisas em separado. Do tipo, se aqui tivesse um outro número somando, sei lá, 20. Você podia fazer essa soma e essa multiplicação ao mesmo tempo, vamos dizer assim. O que você não pode é, por exemplo, o 2 está multiplicando, certo? Ele está multiplicando 90. Uhum. E parece que ele está sendo somado com 200. Tem que fazer a Não, é primeira isso. multiplicação. É isso. Eu tava Bom, também confundido que, tipo, tem uma parte, assim, momentos quando você tá fazendo uma equação, que se tá em parênteses, você tem que multiplicar o número que tá fora, multiplica o que tá dentro, que aí depois faz a soma, aí depois soma ele, não é? sim, Tá, tá bom. beleza. Então tá bom, você encontrou aí muito bem. Agora leia a pergunta D, vê se você entende o que está sendo pedido e vê se você sabe como resolver. Essa pergunta não seria 515 dividido por 90? Não, porque em qual momento disso que tu acabou de me falar a gente vai usar o 200? Tem que usar o 200 para alguma coisa, né? Ah, mais os 200. Então seria. Tem uma ordem para fazer as contas, lembra? Então a minha recomendação é escreva a equação, coloque o 515 no lugar dele, né? Que eu acho que você entendeu que é no lugar do y, e isole o x. Eu quero saber se você sabe isolar o x aqui nesse problema, tá? Eu acho que eu não tô sabendo, não. Você pode abaixar um pouquinho, por favor? Não tem nada ali embaixo. Ah, tá. Não, não sabe isolar o x? Não, pera. Deixa eu ver aqui de novo. Peraí. Eu tô confusa, porque se para eu isolar o x seria x igual aí os números, certo? Não, bem, é isso que você quer, exatamente. Você quer isolar o x. Então você tem que deixar dessa forma que você falou, x igual a alguma coisa. Isso mesmo. Tá, mas aí eu não tô conseguindo. Eu não sei. Eu não sei. Então a gente vai ter que parar por aqui e começar o assunto de aprender a isolar o x, porque mais importante que função afim é aprender a isolar o x, tá bom? Uhum. Você pode me explicar como seria feito? Porque você vai explicar agora, mas nessa situação foi exatamente o que eu fiz. Como a Puta que gente quer pariu. isolar o x, tem que deixá-lo sozinho de um lado de igual. A primeira coisa que a gente tem que fazer para deixá-lo sozinho é passar o que está somando ele para o outro lado. Uhum. Daí você 500 pode estar aqui. pensando, tá, mas o x não tem que ficar do lado esquerdo? Não, eu deixo ele do lado que eu quiser, eu quero deixar ele do lado direito. Então eu vou passar o 200 para o outro lado. Primeiro, sempre faço isso. Quem está somando ou subtraindo vai para o outro lado. Aí ele vira negativo. Isso, quando a gente passa para o outro lado, troca de sinal. Tá.
É isso. Então agora tem que fazer essa subtração aqui. 515 menos 200, 315. Igual a 90x. Bem, eu não quero saber quem é 90x, eu quero saber quem é x. E o 90 está multiplicando x. Então, se ele está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, certo? Uhum. Isso. Então, agora tem que fazer essa divisãozinha. 315 dividido por 90, né? Bem, daí pode usar calculadora ou qualquer coisa do gênero. Fazer divisão, né? Vai dar 3,5. Ok? Essa é a resposta. É. Beleza. Então é assim que Uhum. se isola. Então vamos treinar isso de isolar primeiro. Que isso é, vamos dizer assim, é o beabá da matemática. Não tem como Uhum. conseguir escrever uma frase sem saber as sílabas, né? Então isso aqui é meio Sim. que a sílaba. Então, vamos lá. Deixa eu salvar isso aqui para te enviar depois. E agora, vamos lá. Bem, eu vou fazer um e você vai fazer outro e a gente vai nesse ritmo. As contas que eu vou fazer vão ser parecidas com as que eu vou pedir para você fazer. Ok. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu tivesse essa situação aqui, x menos 5 igual a 7. Bem, eu posso pensar simplesmente qual número menos 5 dá 7. Né? Se eu pensar isso, eu descubro. Ou eu posso fazer o que eu acabei de fazer. Como o menos 5 está diminuindo o x e eu quero deixar o x sozinho, eu quero isolar o x, ele vai para o outro lado. Só que ele vai com o sinal trocado. Ele vai somando. Então, 7 mais 5 é 12. Beleza? Então, se eu colocasse o 12 aqui, eu teria uma igualdade, né? 7 igual a 7. Certo? É isso. Uhum. Então, muito bem, essa foi a minha. Agora eu vou colocar uma para você. É. Deixa eu colocar aqui. Vai ser o seguinte: x menos 2,5 igual a 3. Beleza? X é igual a 2,5. Não, desculpa. X menos 2,5 igual a 3. Então eu quero saber quem é o valor Ah, tá. do x. Beleza? Então tu faças o que eu fiz ali, que é isolar o x. Né? Uhum. X igual a 5,5. Confiança, isso aí. X igual a 5,5. Não, não tô confiante não, amado. Tá É, mas tem que estar. A gente só aprende se estiver confiante. longe disso. 5,5, isso mesmo. É simplesmente eu passo o menos 2,5 para o outro lado, ele fica mais 2,5, daí a gente pensa, $3 mais 2,5 dólares. 5,5 dólares, né? Pronto. Beleza? Muito bem. Agora eu salvo para lhe enviar depois. E agora eu proponho outra. Vamos aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Agora eu vou colocar aqui 2x menos 3 igual a vamos lá, 3x mais 4, tá bom? Como é que se resolve um problema desse? É bem parecido, a lógica é sempre a mesma. A gente tem que ter esse mote na nossa cabeça. O mote é isolar o x. Então, primeiro a gente vai separar. Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro lado. Do lado esquerdo eu vou deixar o x. O 2x já está do lado esquerdo, então ele continua aqui. O 3x está do lado direito do igual, então ele vai para o lado esquerdo, ele troca de sinal. Ele estava somando, vai subtraindo. Ele estava positivo, vai negativo. O 4 vai permanecer ali. E o menos 3, como ele vai trocar de lado, troca de sinal. Mais 3. Agora eu tenho que fazer essa subtração aqui que tem número e letra. Aí você tem que pensar que a letra é como se fosse uma coisa. Por exemplo, em vez de 2x menos 3x, você pode pensar que é 2 chaves menos 3 chaves. Quanto que é 2 chaves menos 3 chaves? Você ficaria com uma chave negativa. Quanto que é 2 dólares menos 3 dólares? Você ficaria com um dólar negativo. Né? Então, menos 1x. Só que esse 1 aqui na frente é muito feio. A gente nunca coloca esse 1 na frente porque é feio, não faz sentido. É desnecessário. Então a gente vai deixar simplesmente menos x. Né? 2 dólares menos 3 dólares é 1 dólar. E aqui fica 4 mais 3, né, que é 7.
Muito bem, então nós estamos quase lá. Menos x igual a 7. Eu não estou interessado no valor de menos x, eu estou interessado no valor de x. Então, eu posso diretamente inverter o sinal. Né? Se menos x é 7, pela lógica, o x é igual a menos 7. Porque um é o negativo do outro, basicamente. Ok? Tudo bem até aí? Então, você passou o sinal do negativo pro... Se não entendeu, eu faço com mais detalhes. Não, eu entendi, desculpa. Alguém me ligou aqui, eu tive que cancelar a ligação e aí eu perdi, perdão. Mas é basicamente inverter o sinal, né? Se menos x é igual a 7, pela lógica, né? Significa que esse cara aqui tem que ser o 7 negativo. Por quê? Porque menos com menos fica mais 7, não é mesmo? Então foi isso que eu perdi. Tá. Isso, exatamente. Então, o x é igual a menos 7. Muito bem. Agora, você vai fazer uma. Então, deixa eu colocar aqui um problema bem Cara, se você parecido. acabou de falar que menos com menos é mais e você acabou de colocar menos 7 ali, eu perdi isso agora. Você viu o que eu falei? Não, não entendi. Bem, faça aí daí a gente vê se você vai conseguir ou não, tá bom? Depois eu explico, se Ok, for o caso. Que às ok, vezes é mais por na prática do que qualquer outra coisa. ok. 4x menos 7 igual a 5x mais 8, tá bom? Faça então a mesma estratégia que eu. Separe quem tem x de quem não tem x, faça sominhas e conclua qual é o valor do x, ok? Ficaria menos 15? Menos 15, vamos ver. Bem, vamos separar aqui. Então, quem tem x vai para a esquerda, quem não tem vai para a direita. Vai ficar menos 4x. Opa, o 4x continua 4x, né? O 5x vai para o outro lado, ele troca de sinal. E agora vamos para o lado direito. O 8 já está lá, permanece 8. Menos 7 vai para o outro lado, troca de sinal. Muito bem, daí você vai ficar com 4x menos 5x, de novo aquela história. 4 dólares menos 5 dólares, você fica com menos 1 dólar. Mas, né, esse 1 é muito feio. Menos X. Isso. E 8 mais 7 é 15. E agora você, então, percebe que se menos x é igual a 15, a gente troca o sinal, é como se a gente estivesse, sei lá, multiplicando por menos 1 dos dois lados. Troca o sinal e vai ficar x igual a menos 15. Isso aí, foi o que você Essa concluiu. parte, esse é o final que eu não tô entendendo do sinal. Eu não tô. Eu preciso, tipo assim, da lógica Ah, tá bom. Então o negócio é pra o poder seguinte, fazer lembra que tinha um sentido. menos 1 ali, que eu falei que não era para... porque é muito Menos. feio deixar? Então eu coloco o menos 1 aqui. O menos 1 ele Uhum, está multiplicando o x, certo? Então se ele sim. está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 15 dividido por menos 1. Quanto que é 15 dividido por menos 1? A gente aprende que quando a gente divide por menos 1, ou melhor, quando a gente tem um número positivo dividido por um negativo, ou o contrário, né? Quando você tem números operando com multiplicação ou divisão que tem sinais distintos, a gente aprende aquela regrinha de sinal, que mais com menos dá menos. Então, como 15 é positivo e o menos 1 é negativo, mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 15, ok? Só Era que isso que eu precisava. só que lembrar disso o tempo todo é meio ruim, então é melhor tu pensar só na inversão diretamente, tá? Não. Assim, eu compreendo, só que eu queria saber, tipo assim. Porque eu penso assim, puxa, tá, agora eu fazendo com ele é dessa maneira, mas aí, tipo, se eu pegar um outro problema e Uhum. acontecer essa mesma coisa, eu não vou ter certeza se é só inverter o sinal. Eu vou te falar que matemática é sempre cheio de surpresas, né? Provavelmente, se você Exato. for fazer uma conta, vai ter coisas completamente diferentes do que a gente viu agora, né? Então, tem que cuidar com isso. Bem, a gente acabou de fazer, então, uma conta que envolvia sinais, envolvia x's que tu tinha que isolar. Podemos escalar de nível de novo.
Agora a gente pode fazer uma conta que envolva fração. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, x mais 1/2 igual a 3/4 menos x sobre 2, que seja. Ok? Pode fazer uma pergunta? Diga. Eu sei que você já vai explicar, mas eu só quero saber. Embaixo do X coloca 1, não? Sim, você pode colocar um 1 Tá. para deixar todo mundo como se fosse uma fração. Uhum. Então a gente pode fazer isso. É o que acontece. Quando a gente tem números inteiros e a gente quer resolver problemas que envolvem fração, usualmente a gente coloca o 1 embaixo, porque dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Se a gente pegar a nossa idade e dividir por 1, não muda nada. Pegar o dinheiro no banco que a gente tem e dividir por 1, não muda nada. Só que a gente só consegue somar e subtrair frações se os denominadores forem iguais. Isso aqui tem que lembrar. Só podemos somar e subtrair. Veja que eu não estou falando nada de dividir e multiplicar. Então, é para soma e subtração. Só podemos somar e subtrair frações se os denominadores forem iguais. Ok? Bem, por quê, né? Isso é uma pergunta bem razoável. Por quê? Pelo seguinte motivo. Digamos que você vá na pizzaria e você coma um pedaço de pizza. Agora, digamos que você vá com um colega e ele também come um pedaço de pizza. Certo? Bem, você comeu um pedaço, ele comeu um pedaço, só que esses pedaços são claramente distintos, né? Tem um pedaço maior que o outro. Então, vocês chegam em casa e lhes perguntam: quantos pedaços de pizza vocês comeram? Se você falar 2, não está certo. Está meio certo, vamos dizer assim. Né? Porque você comeu um, ele comeu outro, mas se a pessoa escuta que vocês comeram 2, parece que vocês comeram pedaços de tamanho igual, não fala nada sobre o tamanho da pizza, parece que vocês comeram um pouco, mas ali comeu metade da pizza, né? Então a gente, de alguma forma, tem que conseguir expressar esses pedaços indicando como é que a pizza foi cortada. Né? E aí que serve a fração, e aí que a gente vai fazer o uso do denominador, ok? Então, tá acompanhando, Yandara? Eu tô pensando que, tipo assim, se a pessoa comeu uma pizza, se você foi numa pizzaria e comeu um pedaço de pizza e a outra pessoa foi junto, significa que o outro pedaço do primeiro desenho estaria também comido. Não, não mistura as coisas, são pizzas diferentes, tá? A tua pizza é de um sabor, essa é de outra, então são pizzas Eu tô diferentes, beleza? achando que é a mesma pizza. Não, não, são pizzas diferentes. A Eu tua sou pizza... muito sabe? Muito figurar, enfim. Bem, mas a Pode ir. tua dúvida é bem interessante. Depois a gente vai juntar essas pizzas tudo aí, bem marmita assim, e daí vai rolar o que tu tá pensando aí, mas vamos aos poucos. Sim, por enquanto são pizzas diferentes. Muito bem. Bem, então a fração que representa a pizza aqui, a quantidade de pizza que você comeu, melhor dizendo, é 1/2, né? Porque você comeu um pedaço de uma pizza que foi cortada igualmente em 2 pedaços, né? Sim. E qual é a fração que representa aqui a quantidade de pizza que seu colega comeu? 1/4. 1/4, porque é um pedaço de uma pizza que foi cortada igualmente em 4 pedaços. Então são pizzas, quando a gente olha, pedaços claramente de tamanhos diferentes. As pizzas no total têm um tamanho igual, mas os pedaços que foram comidos têm tamanhos diferentes. Então, a gente tem que, de alguma forma, representar em tamanhos iguais. E isso seria muito simples, né? Se você simplesmente cortasse a sua pizza aqui no meio, né? Por exemplo. Porque daí você teria comido 2 pedaços de uma pizza cortada em 4, que nem o seu colega. A pizza dele também era cortada em 4. Claro, para fazer isso, né, 2 pedaços da pizza cortada em 4, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo. E a fração que era 1/2 vira a fração 2/4. Ou seja, 2 pedaços da pizza cortada em 4. O numerador é a quantidade que tu comeu. O denominador é quanto que a pizza foi cortada, igualmente.
Note que a quantidade de pizza que você comeu não muda. Se você representar que você comeu um pedaço de uma pizza cortada em duas, ou dois de uma pizza cortada em quatro. A quantidade é a mesma. Pizza que você comeu, que está na sua barriga, é o mesmo. Só que você está chamando de um jeito diferente. É como se fosse sinônimo. Entende? É que nem, né, sei lá, me chamam de Samuel ou me chamam de Isidoro. É a mesma pessoa, só está sendo chamado de um nome diferente. Muito bem. Só que agora, com esse nome diferente, fica possível de se somar. Porque agora você tem pizzas que foram cortadas em pedaços de tamanhos iguais. Os pedaços aqui foram cortados, a pizza toda foi cortada em 4 pedaços e aqui também. Então, como a pizza toda. Oi? Desculpa, eu tossi, perdão. Oi? Eu tossi, desculpa. Vou Ah, colocar tá. no mundo quando tossi. Não se preocupa, é que a minha mulher tá tomando banho, daí esse chuveiro é muito barulhento. O apartamento também é muito pequeno. Bem, então, de toda forma, daí eu não escuto direito o que os alunos falam. De toda forma, agora dá para somar, né? Agora fica muito claro quando a gente olha para a figura que vocês juntos comeram 1, 2, 3 pedaços. Então, veja que interessante. Vocês comeram 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços. Note que você soma só aqui, obviamente, 3. Vocês comeram 3 pedaços. Só que quando você fala que você comeu, vocês juntos, né? Comeram 3 pedaços de pizzas que foram cortadas em 4 pedaços, a pessoa que está escutando entende que vocês comeram quase uma pizza inteira. Que é o caso, né? Vocês comeram, né, 75% da pizza, vamos dizer assim. Não é mesmo? Então, por isso que a gente não soma o denominador. Não faria sentido, né? Porque o denominador ele tem que indicar como que foi cortado as pizzas. Beleza? Então, é por isso que a gente tem que deixar o denominador igual. Porque se a gente não deixar o denominador igual aqui nessa conta, essa pizza aqui, a pessoa comeu um pedaço da pizza cortada em 2, essa aqui comeu 3 da pizza cortada em 4, aqui cortada em 2 de novo, aqui nem foi cortada, uma pizza inteira. Não vai dar para somar. Beleza? Então, por isso que a gente tem que deixar esses denominadores todos iguais. Muito bem. Só que tem um outro detalhe. Eu não posso cortar a pizza de qualquer jeito. Por exemplo, se eu tivesse cortado a pizza aqui em 5 pedaços, nem daria para cortar em 5 pedaços. Porque, por exemplo, se eu cortar aqui, eu tenho 5 pedaços. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Mas são 5 pedaços de tamanhos diferentes. Esses pedaços aqui estão muito menores que os outros, né? Então, existe uma combinação exata para cortar os pedaços. Pode olhar e perceber, que foi o nosso caso aqui, a gente percebeu que cortando no meio resolvia. Ou, quando ficar muito difícil de perceber, que não é o caso aqui claramente você poderia cortar todo mundo em 4 pedaços, né? Mas quando ficar muito difícil de perceber, é aí que a gente faz o mínimo múltiplo comum, least common denominator. Ok? E o least common denominator é essa quantidade de pizzas, a quantidade de pedaços de pizzas que a gente vai cortar, todas as pizzas de todo mundo, para a gente poder depois somar quanto que a gente comeu e explicar para as pessoas. Ó, a gente comeu aí 27 pedaços da pizza que foi cortada em 10 pedaços, por exemplo. Bem, quem é o least common denominator aqui de 2 e de 4? Né? O próprio 4. Porque a gente pode pensar em mínimo múltiplo comum, como isso que eu acabei de falar, né? Ou como, por exemplo, o primeiro número que aparece na tabuada dos envolvidos. Né? Qual que é o primeiro número que aparece simultaneamente na tabuada? Do 1, do 2 e do 4. É o próprio 4. 2 vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Não tem nenhum número que vem antes. Né? Não tem como. Então é o 4. Ok? Daí agora, a gente pode se perguntar simplesmente o seguinte: qual número vezes 1 dá o nosso mínimo múltiplo comum, o 4? É 1 vezes 4. Só que se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima também. Qual número vezes 2 dá 4? É o 2. Multiplico por 2 embaixo e em cima também. Lembrando, por que eu estou multiplicando em cima e embaixo? Porque tudo isso, professor, a gente quer que o denominador fique igual. Lá em cima, eu multipliquei por 2 em cima e embaixo e eu pude fazer a conta. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Dando em cima e embaixo pelo mesmo número, o número que vai fazer todos os denominadores ficarem iguais, e aí eu vou conseguir encontrar o valor do x. Bem, aqui como a gente já tem 4, não precisa mexer nada. E aqui, como a gente quer que apareça o 4, de novo, vezes 2. Então, agora se eu fazer a minha conta super colorida aqui, vai ficar 4x sobre 4. Esse x é de multiplicação, tá bom?
Então, cuidado com o x redondinho aqui, que não é de multiplicação. 2 vezes 4, olha, de novo, 1/2, 2 quartos. 3 quartos, ó, todo mundo sobre 4, que maravilha, né? 2 vezes x é 2x. Vou dobrar a tua quantidade de dólares, tu vai ficar com 2 dólares. Então, 2x. 2 vezes 2, 4. Muito bem. Muito bem, muito bem. Agora vem um ponto muito interessante. A gente precisa continuar com esses fatores? Não. Com esses denominadores? Não. Se a gente pode Isidoro, cortar. perdão. Oi. Na hora que você deu um break, eu ia falar uma coisa, mas eu tava no mudo, perdão. Mas o que eu ia falar é que acho que o que me pega aí, nessa situação toda, é eu chegar no MMC dos números. Eu tenho dificuldade de, tipo, pensar no qual é o número que vai multiplicado com ele mesmo e não sei o que vai dar parecido. Só fazer isso aqui. Eu lembro disso. Eu lembro disso. Daí a gente divide enquanto der pelo 2, né? E daí quando acabou os números, 4. 2 vezes 2, 4, né? Multiplica. Pronto, esse é o mínimo múltiplo comum. Só que fazer isso às vezes né, desnecessário, ou cansativo, ou muito longo. Então, se a gente já bate o olho e percebe, né? Só coloca mesmo. Sim. Muito bem. Então, acontece que quando está todo mundo sob o mesmo denominador, eu posso cortar os denominadores e ficar só com a parte de cima da conta. Sim. Ou seja, resolver aquilo que estava lá no começo e resolver isso aqui vai me dar o mesmo valor de x. É a mesma quantidade de pizza, lembra? Então agora a gente junta x com quem tem x, junta quem não tem x com quem não tem x. 4x já está aqui, o 2x vai para o outro lado. O 3 já está lá, o 2 vai para o outro lado. 4x mais 2x é 6x, ok? Uhum. E 3 menos 2 é 1. Pronto, qual que é o valor de x, então? Qual número vezes vezes 6 dá 1? Né? Essa é uma pergunta que envolve fração. Então, era de se esperar que desse fração aqui no final. O 6 vai passar dividindo, e a gente chega na resposta 1/6. Ok? Então, o x é 1/6. Deixa eu te perguntar, só para ter certeza. Sobe lá em cima, por favor. Tem como você subir? Quando você chegou no 4 para embaixo do x, a gente tem que primeiro achar um número que multiplicado por todos os outros seria 4. Então, aí você colocou 4, aí depois você multiplicou. Foi isso, né? Só pra... Porque eu entendi tudo que você fez. Eu compreendi. Eu entendi do MMC. Eu só quero ter certeza em relação a isso. Ao 4 embaixo do X. Bem, o x Da está lá lógica. sozinho, né? Sim. Sim. Então, tu mesmo me falou que tinha que ter um 1 embaixo, né? Uhum. E a gente precisa que embaixo de todo mundo tivesse o 4, por causa da questão do MMC. Foi isso, tá? Então, o Foi que isso. a gente multiplica por 1 para dar 4? O próprio 4, né? Foi isso. Exatamente. Então tá bom. Bem, é isso aí. A gente fez coisas com retas, fez coisas com frações, fez coisas de isolar x. Agora eu acho que tu tem o Basications para começar a estudar qualquer outra coisa, tá bom? Eu recomendaria fortemente que você refizesse essa conta, tá? De preferência sem olhar muito o que eu fiz, né? Mas se não for o caso, né, você olha. Outra coisa que pode te ajudar bastante nos teus estudos, quando tu tiver alguma dúvida, é usar sites que ajudam, né? Por exemplo, o Symbolab. Claro que o ChatGPT já faz um monte de coisa, mas o Symbolab aqui, por exemplo, deixa eu logar aqui para te mostrar. Esse eu não sabia, eu uso o ChatGPT bastante, mas o Symbolab eu não sabia, não. O Symbolab ele é mais voltado só para matemática. O ChatGPT dá umas viajadas lá. Mas, por exemplo, o básico o ChatGPT faz muito bem, né? Por exemplo, digamos que tu quisesse encontrar aqui o valor de x, né, daquelas contas que a gente estava fazendo, coisa do gênero, né? Então, ele mostra aqui, né, a resolução da conta e tal, e chega na resposta, né? Tu pode. E ele mostra o step by step. Alright.
Entendi. Bem, para isso tem que pagar, né? Mas é baratinho. Beleza? Não, é. Então Beleza. tá. Bem, eu acho que foi muito legal. Deu para ver aí o que tu precisa.